Gostaria de dizer da grande alegria que é para mim estar aqui presente hoje entre vocês, rezando junto com vocês, sobretudo nesse ano em que comemoramos, né, acho que, salvo engano, os 37 anos do nosso grupo de oração. É um grande privilégio para mim estar aqui com vocês, celebrando essa data importante. Há 37 anos rezando pelo Brasil, rezando pelas famílias, rezando pelos sacerdotes, rezando pelo todo o clero. E hoje, nada melhor do que meditarmos sobre o mistério da transfiguração do Senhor para marcar uma dessas etapas que marca essa celebração dos 37 anos. Sei que já estamos rezando desde que chegamos, mas rezar nunca é demais, né? Vamos invocar o Espírito Santo de Deus, que Ele desça sobre nós e que esse mesmo Senhor nosso Jesus Cristo, que nos prometeu que estaria no meio daqueles que estivessem reunidos em seu nome, estejam entre nós, para que abra os nossos ouvidos, que ilumine o nosso intelecto, a fim de entendermos cada vez mais os seus planos para a nossa vida, que inflame com o fogo do seu amor o nosso coração, para que, inflamados pelo seu Espírito, o amemos e nos dediquemos totalmente a Ele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Se transfigurou na presença deles, seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em seguida, os discípulos o interrogaram: Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam, então, que ele lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Podemos sentar? Muito bem. Quando me convidaram, a Ruth me convidou para partilhar um pouco com vocês esse mistério da transfiguração do Senhor,
fiquei pensando como abordar esse mistério tão profundo e significativo de nossa fé, como uma aula mostrando várias nuances exegéticas, históricas, teológicas, litúrgicas desse evento, como a homilia, mostrando as suas diversas correlações no texto sagrado e a sua aplicação para a nossa fé. Mas, rezando, eu decidi não fazer nenhuma coisa nem outra. Como se trata de um grupo de oração, pensei em trazer esse texto para fazer com vocês juntos uma oração, a fim de que esse texto nos ajude a rezar mais e melhor. Afinal de contas, é esse o objetivo do nosso grupo: unir-se ao Senhor. Unir-se a esse Senhor que hoje vemos transfigurado. A festa da transfiguração do Senhor é uma festa que vamos celebrar liturgicamente no próximo domingo. E teremos, em virtude disso, a oportunidade de ouvir sobre ela reflexões, homilias, sermões, dos mais variados tipos. Por isso, fazer um sermão ou homilia talvez anteciparia um pouco as coisas. Mas, voltando-se para essa transfiguração, gostaria de fazer um pequeno pormenor que vai nos ajudar a entrar um pouco no ambiente, na cena, como sempre gostava de propor São José Maria. Essa festa da transfiguração do Senhor, ela está situada a 40 dias antes da festa da exaltação da Santa Cruz. Não por um acaso, mas justamente para mostrar essa íntima relação entre Jesus transfigurado, que antecipa a sua glória aos seus discípulos, a fim de fortalecer-lhes a fé e a esperança, e Jesus crucificado e morto na sua paixão dolorosa. Tanto é verdade que os bizantinos, eles fazem durante esse tempo da transfiguração até a exaltação da Santa Cruz uma espécie de quaresma, um tempo que eles meditam sobre esse mistério da paixão do Senhor com maior profundidade, um tempo em que eles se dedicam a jejuns e orações. Para nós não chega tanto de rito latino, mas, em certa medida, a liturgia nos faz caminhar por meditações dessa sorte. A primeira delas, como ouvimos há pouco, é justamente mostrar essa íntima relação entre Jesus que aparece aos seus discípulos, antecipando a sua glória e também a nossa, e que logo em seguida vai ser entregue para padecer por nós. Jesus assim o faz a fim de fortalecer os discípulos que titubeavam, que cambaleavam na fé. É algo interessante que antes dessa narração da paixão, da transfiguração do Senhor, aparece-nos a confissão de São Pedro, a profissão de fé dele, nos 3 evangelhos. O evangelho de São Mateus, o que ouvimos há pouco, está no capítulo 17, no de São Marcos, capítulo 9, e no de São Lucas, também no capítulo 9. São evangelhos sinóticos, que tratam aí sobre esse episódio da transfiguração do Senhor a partir de perspectivas diferentes. Mas como isso se relaciona? São Pedro, ele é o príncipe da igreja, escolhido por Cristo como cabeça da igreja, príncipe dos apóstolos, né? E justamente ele é o primeiro a professar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, como realmente o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, fala-nos São Pedro. E Jesus escolhe, não uma única vez que aparece no Evangelho, mas noutras também, como as vésperas de sua paixão, Pedro, Tiago e João, para estar mais perto dele, quando ele se recolhe para rezar. Essa fé de São Pedro, essa
figura de São Pedro nos mostra que há entre nós, apesar da nossa fé, apesar daquilo que nos move para aqui nos reunirmos, rezarmos, meditarmos, buscarmos a comunhão com o Senhor, há em nós ainda aquilo que era próprio de São Pedro, que depois de professar a fé, disse ao Senhor, que quando o Senhor antecipa a sua paixão, né? Vou morrer, o Filho do Homem vai ser entregue, São Pedro diz que isso nunca te aconteça. Ao mesmo tempo que, em virtude da sua docilidade, se deixa guiar pelo Pai e professa a fé, ao mesmo tempo a sua humanidade aparece. E ele quer tirar Cristo da cruz. Assim também acontece conosco tantas e tantas vezes. Em momentos como esses, nos reunimos, rezamos, pedimos inspiração do Espírito Santo de Deus, que nos mova, que fale em nós e através de nós para os outros. Intercedemos por todos aqueles que estão ao nosso lado, intercedemos pela Igreja, pela nossa pátria. Mas tão logo essas monções do Espírito cessam, nós cedemos às tentações da nossa humanidade. Queremos tirar Cristo da cruz. Queremos nos tirar da cruz. Queremos correr dela. Diante das primeiras dificuldades que enfrentamos, sejam elas quais forem, de qual ordem seja, nós queremos pedir ao Senhor: Senhor, livra-me dessa cruz. Senhor, me dá a cura disso. Senhor, me ajuda nesse momento difícil. Mas olha, é justamente a cruz que é o caminho da nossa salvação. Nós não sofremos porque gostamos, obviamente que não. Ser cristão não é masoquista. Mas nós vemos no sofrimento algo para além dele. É aquilo que São Paulo diz: completa na minha carne aquilo que faltou na tua paixão. Olha, nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou um caminho. Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Diante de tudo isso, São Pedro, que tem essa dicotomia própria do ser humano, ele é convidado por nosso Senhor Jesus Cristo a subir, como nos diz São Mateus no Evangelho hoje, uma alta montanha. É interessante que é evidente, esse relato da transfiguração tem um paralelo muito grande com o Êxodo, sobretudo o capítulo 34, em que Moisés, o capítulo 24, Moisés sobe o Monte Sinai, e ali uma nuvem o encobre, passa 7 dias conversando com Deus, e depois desce do monte. E também Moisés, quando ia ter com o Senhor na tenda, no capítulo 34, voltava com o seu rosto brilhando. As analogias são muitas, mas aqui eu gostaria de trazer algo mais concreto. Todas as vezes que nós, talvez hoje menos, mas quando subimos alguma ladeira ou então algum monte alto, exige de nós um certo sacrifício. E se de certa forma estivermos carregando algum peso, se torna ainda mais difícil. De modo que, quanto mais alta é a ladeira, menos coisas a gente tem que levar consigo para conseguir subir até o topo. Ou seja, mais coisas a gente vai ter que se desprender para conseguir chegar naquele objetivo que é o topo. Mas não só isso. À medida em que a gente sobe, à medida em que a gente se esforça, nós, apesar da dificuldade, já vamos tendo algumas consolações. E talvez nós que moramos aqui em São Paulo consigamos perceber isso melhor. À medida em que a gente sobe, o ar se torna mais puro. A poluição vai ficando para trás, ou melhor, para baixo. À medida em que a gente sobe, nós vamos conseguindo ter uma vista cada vez mais bonita, cada vez mais abrangente e ampla, que a gente não conseguia ter em virtude, quando estávamos na base, em virtude do pouco alcance da nossa vista e dos muitos prédios que nos cercam na nossa cidade. Aqui, apesar de implícito, a gente já vai percebendo certa analogia espiritual.
para que a gente suba ao Senhor para o monte, é necessário antes que a gente se desapegue, se desprenda do máximo possível de coisas. É necessário que a gente se esforce. Evidentemente que subir ao monte, por exemplo, eu tive uma oportunidade há pouco tempo de subir a Pedra Grande em Atibaia. Não é nada comparado ao monte que os apóstolos subiram com Cristo. Nem é sequer o monte mais alto aqui de São Paulo. Mas para mim, que estava sedentário, foi um desafio. Então, se desafiar a subir um monte muito tempo parado é praticamente impossível. Antes, exige de nós um certo preparo. E qual é esse preparo quando falamos de uma subida a um monte espiritual? Oração. Nós crescemos na oração à medida em que rezamos. Nós antecipamos essa contemplação de Cristo transfigurado à medida em que rezamos. Jesus não chamou a todos os discípulos, os 12. Não, chamou 3. Os que eram mais próximos dele. Assim também como o Senhor não chama a todos para, ou melhor dizendo, não dá a graça da iluminação a todos, a da contemplação a todos. Mas, padre, quer dizer que o Senhor faz acepção de pessoas? Não, óbvio que não. Mas é porque nem todos estão dispostos o suficiente para chegar lá em cima. O Senhor dá a quem mais dá a Ele. A gente lembra daquela passagem do Evangelho, que é um tanto quanto controversa, na qual o Senhor nos diz que aquele que tem será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até o pouco que tem. É justamente no tocante à fé. Aquele que tem a fé, que busca rezar e ter esse contato próximo e íntimo com o Senhor vai dar muito mais consolações, porque essa pessoa está aberta a receber. Não por méritos, esse é o ponto, que muitas vezes acaba nos confundindo a todos. Não é mérito nosso, nunca é. Mérito de Cristo. Nós participamos dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas que procuram com autenticidade, com sinceridade, unir-se ao Senhor, o Senhor vai dar mais. Agora, quem não procura? O Senhor não pode dar a quem não quer. Em vários momentos ao longo do Evangelho, Jesus nos fala, referindo-se à oração, usando esse exemplo, né? Batei e vos será aberto. Pedi e receberei. O Senhor quer que a gente peça. O Senhor quer que a gente bata. Como fazemos isso? Rezando. Rezar, como vocês bem o sabem, não é só repetir orações vocais. As orações vocais são importantes, elas nos ajudam a rezar. Mas não é o modelo de oração por excelência que nos leva à contemplação. Precisamos passar para uma oração mental, passar para uma contemplação do Senhor, para assim recebermos a iluminação. Mas esse bem não é o tema propriamente agora. Mas, voltando a essa subida da montanha, os discípulos sobem e aqueles que são chamados por Cristo a subir com Ele são aqueles que eram mais próximos de Cristo. Por isso, para recebermos essas graças do Senhor, é necessário antes que a gente seja próximo dele. É necessário antes que a gente procure crescer em intimidade com ele. E essa intimidade não é medida pela quantidade de horas que a gente passa com ele, porque os 12 passavam a mesma quantidade de horas. Engraçado que nesses 12 tinha de tudo. Tinha aqueles que eram muito próximos de Cristo, Pedro, Tiago e João, e tinha um traidor, que vendeu a Cristo por poucas moedas. Conviveu com Cristo durante 3 anos, diariamente.
Testemunhou milagres e prodígios abundantes e surpreendentes. E mesmo assim, traiu a Cristo. Por isso, o que mede a nossa intimidade com o Senhor não é a quantidade. Não são os 37 anos, por exemplo, que passamos rezando aqui na paróquia com regularidade. Não é isso. O que mede a nossa intimidade com o Senhor é a qualidade. Qual a qualidade da nossa oração? Rezamos por rezar? Rezamos de uma maneira automática e fria? Rezamos como se aquilo fosse uma superstição, por exemplo, se eu não rezar vai acontecer alguma coisa errada. Alguma coisa vai dar certo. Não, para eu sair de casa eu tenho que fazer minha oração. Se eu não a fizer, vai dar alguma coisa errada. É quase uma superstição, um amuleto. Eu tenho um terço no carro, porque se eu não tiver, o carro vai bater. Ou vai acontecer qualquer outra coisa. Como se o terço fosse um amuleto. Não estou dizendo que não é para tê-lo. É bom até que tenha. Nós padres também temos. Mas é para rezar, né? A gente tem terço em todo canto, que é para poder rezar. Não é para enfeitar o carro, né? Então, sobretudo aqui em São Paulo, eu ouvi de um padre daqui um conselho muito bom. Para mim ainda não serve porque eu não tenho um carro. Mas para quem tem, vai servir muito. Aqui tem muito trânsito, muito, né? Vocês sabem melhor do que eu. E o trânsito normalmente gera uma inquietação em nós, né? A gente fica estressado, principalmente para quem dirige. E aí o padre, ele teve uma boa ideia para vencer aquelas tentações que se apresentam no trânsito, aquelas cortadas, aquele estresse que você naturalmente tem, uma reação desproporcional, né? Ele colocou uma estampa de Nossa Senhora no para-brisa. Ele chama de Nossa Senhora do Para-brisa. Então, toda vez que o trânsito está muito ruim e vem aquela tentação, assim, sabe, de ter um ímpeto, ele olha para Nossa Senhora do Para-brisa e aí se acalma, né? Vê ali uma oportunidade de rezar. Então, isso que a gente fala de qualidade é exatamente isso, né? É ver em todas as ocasiões, por mais adversas que elas sejam, uma oportunidade de rezar e de ter um encontro com Deus. Queria voltar, antes de progredirmos, um pouco mais para São Pedro. São Pedro leva uma bronca colossal de Jesus, né? Antes desse episódio, quando ele vai falando, Deus te livre, Senhor, não, isso não vai acontecer contigo. E Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás. Imagina, no meio de todo mundo, né? Não foi assim, no cantinho. Vem cá, filho, olha, você está fazendo errado, não é bem assim. Não, afasta-te de mim, Satanás. Imaginemos nós ouvir isso. No meio de todo mundo. O constrangimento, né? Nossa Senhora, né? Ia ficar, nunca mais ia aparecer no grupo, né? Imagina, né? Pedro ouviu isso, né? O que é que ele podia fazer ali? Podia ir embora, né? Não tinha um lugar onde colocar a cabeça. Podia desistir de tudo. Né? Mas não. Ele permanece ali, né? Junto de Cristo. Muitas vezes, nós passamos por coisas muito menores do que essa e nos magoamos a tal ponto que nos afastamos de Cristo, né? E muitas vezes, nosso Senhor nos permite passar por situações duras por duas coisas. Medir a nossa fé. Tu me amas, amas quanto? Amas mesmo? Vou ver agora. A gente, na minha terra, a gente diz, tem um ditado, né? Quer conhecer uma pessoa, come 1 quilo de sal com ela, né? Então, assim, 1 quilo de sal é ruim, né? Então, é isso. A gente conhece uma pessoa nas adversidades, né? Então, Cristo permite, né? Olha, dizes que me ama? Vamos ver. Toma provação. Toma dificuldade. Vamos ver se permanece. Ou se corre. Se desespera. Não faltam exemplos. Muitas vezes a gente ainda é muito seduzido por uma certa teologia da prosperidade, através da qual nós pensamos que a nossa fidelidade ao Senhor vai gerar em nós uma certa tranquilidade na vida. É um engano sem pé nem cabeça.
Basta ver a vida dos santos. Não teve um que foi tranquilo. Um santo que diz assim, eu estou muito tranquilo, a minha vida não teve problema, né? Teve do começo ao fim. Até os mais jovens, né? Santa Teresinha, trancada num convento. O que ela sofreu de perseguição não foi brincadeira, né? Entende? Então, a nossa vida, a nossa fé vai sendo medida assim, nas provações, nas dificuldades. Mas não é que Deus quer, não é aquele Deus tirânico, sádico, que quer ver a gente sofrer. Não. Quem é mãe vai saber bem o que é isso, né? Às vezes, a mãe, quando corrige o filho, né, dói muito mais na mãe do que no filho. Mas ela sabe que se ela não corrigir, vai ser muito ruim para aquela criança no futuro. Assim é Deus conosco, né? Ele vai permitindo, o coração dele fica dilacerado ao ver as nossas lágrimas, ao ver o nosso sofrimento, ver a nossa angústia. Mas ele permite que é para ir nos purificando, para ir nos aproximando dele, porque no fundo Deus quer nos fazer santos. Por que não somos, então? Porque nós que não queremos. Somos um pouco como São Pedro aqui, né? Professamos a Deus, mas corremos da cruz. Temos um medo danado de sofrer. E com isso, temos um medo danado de abraçar a nossa fé com radicalidade. Fazemos da nossa fé como um acessório que a gente escolhe quando usar. Quero usar esse agora, depois. Tá. Então, no fundo, o Senhor vai nos inquietando interiormente, para que a gente perceba que Ele não quer um pedacinho do nosso tempo. Não se trata só em dar quantidade a Ele. Se trata, sim, como falamos, da qualidade. Como eu me relaciono com Deus. Será que, às vezes, eu vou ali diante do sacrário e gasto meu tempo com Deus? Não, sem nada, sem nenhum propósito, olhando para Ele, Ele olhando para mim. Ali, né? A tal ponto, dizia Dom Javier, né? De se cansar na presença de Deus, assim, sabe? De ficar lá, sem ver o tempo passar, sem pegar no celular, sem nada. Olhando para Ele, Ele olhando para mim. Aqui na nossa paróquia nós temos esse grande privilégio. A igreja fica aberta o dia todo, todos os dias. É só chegar. Olhar para Ele, Ele olhar para mim. Sabe, é fazer um esforço para visitá-lo. Né? Diz, padre, mas é toda uma dinâmica para sair de casa. Né? Olha, será que Deus não vale toda essa dinâmica para sair de casa? Por que não? Né? Mas eu já vou para a missa assim, no domingo e uma vez por semana. Por que não aumentar? Será que não é possível ir para a missa todo dia, por exemplo? Eu acho que é. Faz a experiência, passa uma semana indo para a missa todo dia. A sua vida deve ser outra. Porque é ali, a gente precisa se alimentar de Cristo. Mas vamos voltar para a transfiguração. Eles sobem. E à medida em que sobem, à medida que a gente sobe uma montanha, a gente vai vendo aquela vista maravilhosa, né? Contemplando cada vez mais e melhor em perspectiva, né? Então, lembro, estava subindo lá a Pedra Grande em Atibaia, né? Chegou antes de chegar lá em cima, a gente ia olhando, né? Nossa, que visão bonita, Atibaia é grande, né? E cada vez mais que a gente subia, não foi fácil, hein? Tava um negócio escorregadio, caí, fui com alguns padres, né? A gente competia para ver quem caía mais na subida. Então, e aí, quanto mais a gente subia, mais bonito ficava, né? Coisa impressionante. É exatamente isso. Deus, ele nos fala, né, que vai nos dar o cêntuplo ainda aqui na Terra, né? 100 vezes mais, mas com perseguição. Ou seja, tem que suar a camisa, tem que cair um pouquinho também. Né? Mas ele já nos dá aqui na Terra as consolações que a gente precisa em virtude da nossa fraqueza para não desanimar. 100 vezes mais. Tem um livro que eu gosto muito, muito mais pelo título, mas a história é muito boa. O livro é Sonhai e Ficareis Aquém. Não vou citar tanto o livro, é uma biografia, né? São José Maria, mas
o título é exatamente isso, né? Só olha, Deus nos dá muito, muito, muito mais do que a gente poderia sonhar. Os nossos maiores sonhos estão aquém daquilo que Deus quer nos dar, que Deus tem preparado para nós. Mas Ele quer que a gente confie. O grande problema, a gente confia desconfiando. A gente sempre tem um plano B, sempre tem uma carta na manga. Sabe? Tudo bem, Deus, confio em Deus, mas eu tenho que fazer o meu, né? Ou então, confia quanto? Confia de se abandonar? Mas não é se abandonar e ficar de braço cruzado, esperando que o anjo Gabriel venha, né, te entregar alguma coisa. Dificilmente virá. Mas é se deixar guiar por Deus. E como acontece isso conosco? Através da oração. É através da oração que a gente fala com Deus e Deus fala conosco. Muitas vezes nós não paramos a boca na oração. Falamos, agradecemos, pedimos e pedimos mais do que agradecemos normalmente. E não fechamos a boca. Tudo bem, não é um monólogo, tá? Eu falo sozinho. E Deus vai falar em que momento? Deus precisa do teu silêncio. Quantas vezes eu me ponho diante de Deus e fico calado? Senhor, fala comigo. Fala comigo. Né? Senhor, mostra-me a tua vontade. Mostra-me aquilo que tu queres para mim. Tem muitas formas de falar com Deus. Pela leitura da Sagrada Escritura também é uma delas, dele falar conosco. Senhor, né? Sei, vou precisando, estou angustiado, estou com medo. Pega um capítulo dos Evangelhos que vão tratar sobre isso, né? Antes reza, né? Existem muitos livros também de oração que nos ajudam a ouvir um pouco aquilo que Deus quer falar conosco, né? Que tem temas assim bem definidos. Então fica ali, Senhor, né? Eu te amo, né? Me ajuda a ser mais fiel, rezar jaculatórias ao longo do dia, né? Tantas jaculatórias que a gente conhece, são carinhos que a gente oferece ao Senhor, né? Cada Ave Maria é uma rosa que a gente oferece à Nossa Senhora, né? No fundo, aqui o que é que acontece? Os discípulos, eles perseveram na presença de Cristo subindo essa montanha. São Mateus não fala, mas São Lucas, ele diz que em todas as ocasiões que Jesus subia a montanha era para rezar. E também narrando o episódio da transfiguração do Senhor, São Lucas diz a mesma coisa. Jesus subiu para orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Subiram com Jesus para orar. É justamente a oração que nos une com nosso Senhor Jesus Cristo e nos ajuda a subir, que nos ajuda a superar os desafios que a vida nos apresenta. Subiram. E lá aparece algo extraordinário. Uma nuvem cobre nosso Senhor Jesus Cristo, ele resplandece. São Mateus fala que suas vestes ficaram brilhando, né, como luzes. Aparece Moisés e Elias, que conversavam com Jesus. São Mateus fala sobre o que eles conversavam sobre a sua partida, sobre o seu êxodo. E tem aquela iluminação mística, fruto de uma perseverança na oração, que levou a eles a um crescimento espiritual. Cresceram espiritualmente e tiveram essa iluminação, que é uma antecipação da glória. O que é a transfiguração, se não isso? Uma antecipação da glória que nós seremos revestidos quando chegar a ressurreição dos mortos. Seremos também nós transfigurados da glória de Cristo. E ali, Moisés e Elias, é justamente a lei e os profetas que apontam para nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é transfigurado e
a voz que sai da nuvem diz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Mais uma vez, gostaria de chamar a atenção a esse pormenor. Diante de uma cena tão eloquente, às vezes pode nos passar despercebido. Essa voz, Deus, Pai, dizia aos discípulos e por extensão a nós: escutai o que ele diz. Em um mundo cada vez mais barulhento, em um mundo que nós somos tomados cada vez mais por ansiedade, medos, inseguranças, ouvimos pouco. Podemos perceber barulhos, mas não ouvimos com atenção. Mas para experimentar essa glória do Senhor, é necessário ouvir o que Jesus nos fala. E mais uma vez, onde e como ouvimos nosso Senhor Jesus Cristo? Na oração. A oração é conversar com Deus. É estar disposto a ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar. Mas é interessante que essa voz ela só aparece no alto da montanha quando Cristo se transfigura, não na base. Por que não na base? Porque na base eles ainda não tinham feito a experiência de subir, de se desapegar de si mesmo, de tirar o peso para tornar mais leve a subida, de contemplar, em certa medida, as maravilhas do Senhor que Ele fez na sua natureza. Ainda não tinham feito esse caminho espiritual e talvez não entendessem ao certo aquilo que o Senhor iria lhes revelar. Assim também acontece conosco. Padre, por que não estou ouvindo o que o Senhor tem a me falar? Talvez porque você esteja com os ouvidos moucos à voz de Cristo. Você ainda esteja no meio do barulho da grande São Paulo e não tenha subido ao monte ainda. Que possamos, como primeiro passo para ouvir o Senhor que vem ao nosso encontro e nos fala, despreendermos-nos e subirmos, um passo de cada vez, como um plano inclinado, que nós vamos, até sem perceber, subindo. Mas isso exige de nós constância, perseverança e confiança em Deus, que nos chama a subirmos essa montanha. Poderíamos, diante desse chamado do Senhor, dar muitas desculpas. Cansaço, às vezes até desculpas que, em certa medida, seriam válidas. Senhor, eu estou com uma dor nas costas terrível, eu estou com artrose, artrite, reumatismo, doenças não nos faltam, infelizmente, né? Não dá para subir. Eu acompanho daqui, vá lá, vou estar intercedendo por você. E a gente perde uma valiosa oportunidade, né? Uma valiosa oportunidade de fazer-se próximo de Cristo, de subir com Ele, né? Ele nos convida a cada um, né? Às vezes, poxa, não vai dar. Chegou uma amiga querida que eu não via faz tempo, né? Ou alguém vai ligar, ou tem uma coisa ou outra. Não dá para passar na igreja, não dá para rezar. Hoje passei o dia, não consegui rezar. Muitas coisas me aconteceram, né? O Senhor está nos chamando todo dia. Vamos comigo. Vamos subir a montanha comigo. O que eu te prometo é algo muito maior do que você esperou ao longo de toda a sua vida. Vamos comigo. E, insistentemente, nós dizemos ao Senhor, fica para a próxima. Não, depois eu vou. Não, tá certo. Hoje não dá, mas amanhã eu garanto. Todos os dias arrumamos desculpas. Algumas que são válidas, mas o Senhor não está preocupado se ela é válida ou é mentirosa. Ele quer que a gente vá. Tem outra passagem no Evangelho, Jesus fala uma parábola, que ele diz que
um senhor, um homem, preparou um banquete e mandou os seus empregados convidarem os seus amigos. Um disse: olha, muito obrigado pelo convite, mas infelizmente eu não vou poder ir porque eu comprei um campo, agora eu preciso visitá-lo. O outro diz: olha, nossa, muito obrigado, fico lisonjeado pelo convite, mas eu comprei 5 juntas de boi e preciso prová-las agora nos bois, né? Ver se cabe ou não. E um terceiro diz: olha, adoraria, mas eu acabei de casar. Então eu tenho que ir para a lua de mel com minha esposa, né? De modo que nenhum foi. Todas as desculpas foram válidas, de certa forma, né? Acabou de comprar um campo, ok, né? Ele realmente tinha que olhar o campo, tinha que demarcar. O da junta de boi talvez seja a desculpa mais farrapeira que inventar, que deu, né? De esperar. Mas o do casamento, uma boa desculpa, né? Mas o Senhor é interessante, né? Que ao final dessa parábola ele manda os empregados convidarem todo mundo, né? Trazer todo mundo, estar na rua, os mendigos, todo mundo. No final ele diz que aqueles que não vieram não entrarão no seu reino, não entrarão no seu banquete. O Senhor não quer saber se a desculpa foi boa ou se foi ruim. Quer saber que no fundo você não amou a Ele acima de tudo, acima dessas desculpas. Isso daria um encontro para fazermos a parte, o perigo das boas coisas, né? O perigo das boas coisas. Eram boas, né? Não era um pecado, não. Casou, tinha que ficar com a esposa, tinha mesmo, mas cadê a hierarquia de prioridade, né? O Senhor nos precede tudo, né? A gente tem, por exemplo, o 4º mandamento, né? Honrar pai e mãe, dar essa assistência aos pais, etc., né? Mas porque um padre que é filho único está em São Paulo e não do lado da sua mãe em Recife? Porque ele ama mais a Deus do que seus pais. Quem não for capaz de deixar pai e mãe por causa de mim não é digno de mim. Esse é o ponto. E você? É capaz de deixar o quê por Cristo? Para subir esse monte? Filhos, netos, esposo, esposa. É o quê? E não é deixar no sentido literal, óbvio, ninguém está falando disso. Mas é priorizar Cristo acima dessas pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não significa negligenciar a nossa relação conjugal, familiar, cuidado com os filhos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa não concorre com a outra. Deus não iria nos pedir 2 coisas divergentes. Mas é ordenar os meus afetos. Em primeiro lugar dos meus afetos, deve ser sempre Deus. Eles ouvem essa voz que os convida a ouvir, a escutar nosso Senhor Jesus Cristo. Diante dessa voz, eles ficam com medo, se prostram por terra. Quantas vezes também nós não nos prostramos quando Deus meio que revela para nós o que Ele quer de nós, né? Olha, você vai ser muito feliz, mas eu quero você por inteira, né? E a gente fica com medo de se dar todo por Cristo, né? Ah, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo, mas eu tenho aquilo outro, né? A gente fica com medo, apavorado, e se joga assim no chão. Jesus diz, né? Levantai-vos e não temais. Jesus nos diz a cada um de nós, em muitas ocasiões ao longo do Evangelho: não tenhas medo, eu estou contigo. Nada devemos temer. Nada, nada, absolutamente nada. São Paulo dizia: quem nos separará do amor de Cristo? Nem a fome, nem a espada, nem a perseguição, nem a nudez. Nada separará do amor de Cristo. Porque o amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo transborda da cruz, transborda no nosso coração. Aqui eles descem. E continuando, né,
O Evangelho, Jesus fala aí que eles descem, pede que não contem nada a ninguém, pelo menos até quando o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Eles não estavam, no fundo, entendendo nada, né? Tanto é que a Sagrada Escritura diz que só quando viram Jesus ressuscitado é que eles perceberam, né, entenderam todas as coisas que Jesus havia dito. Mas o que é interessante é que eles viram essa antecipação da glória de Deus. Olha, viram Jesus transfigurado, viram Moisés e Elias ao lado de Cristo, ouviram a voz do Pai e na hora que Jesus foi preso, correram. Todos eles. São João foi o único que ainda ficou. Que era o mais novo, hein? São João tinha uma média, no máximo 15 anos. O único que ficou. O único. O resto, São Pedro, né? Todo mundo correu. Eles que tinham visto a antecipação da glória de Deus, tinham visto Cristo transfigurado, correram. A fé fraquejou, titubeou. Assim também pode acontecer com cada um de nós, e acontece. Quando não alimentamos diariamente a nossa fé, nossa esperança, nossa caridade, ela enfraquece. E acontece, nós bem o sabemos, né? Temos, em virtude do pecado original, em nós a concupiscência, que é essa inclinação ao pecado, esse ambiente de pecado que nos puxa a pecar. São João dizia, né, que no fim, no mundo restam 3 coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Se a gente for olhar, é isso daí que vai nos inquietando por dentro, né? Levando aquilo que dizia São Paulo: nem sempre eu faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Né? Então, acontece conosco. Quantos de nós aqui não já tivemos experiências místicas mesmo com Cristo? Um momento de oração efusivo, profundo, que nos transformou desde dentro, que nos encheu de consolação, que nos fez vibrar e que nos fez ter uma consciência clara da nossa vocação, daquilo que Deus queria de nós. Quantos de nós já tivemos isso? Uns de uma forma, outros de outra. Mas já passamos, em algum momento da vida, por isso, por um momento de conversão, um momento de uma experiência do amor de Deus que é indescritível, a gente não consegue explicar, só sentir. Mas depois cai de novo, né? Cai de novo. Quando é que os discípulos param de ser frouxos, covardes, medrosos? Com a descida do Espírito Santo. Interessante vermos a vida de São Pedro nos Evangelhos e nos 13 primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos. É outro. Impressionante. Impressionante. O que isso nos mostra? Primeiro, que a graça de Deus não anula a nossa natureza. Deus nos dá os seus dons, nos dá as suas graças, nos cumula de bens espirituais, mas não anula a nossa natureza. As nossas fraquezas, as nossas debilidades, contra as quais nós somos chamados a lutar. Não vai acontecer mágica. Não vai. É luta. É luta e luta desigual até o fim da nossa vida. Basta a gente ler os livros dos santos. Santa Teresa d'Ávila é um grande exemplo. Impressionante. Quanto mais santo, mais consciência tem dos seus pecados. Você vai ler o livro de Santa Teresa, você vai ver, sou pecadora, pecador. Meu Deus, Santa Teresa é pecadora o que eu sou, né? Mas é isso, a santidade é uma consciência progressiva das nossas faltas, das nossas misérias, que o que fazemos de bom não somos nós, é Deus através de nós, não é mérito nosso, participamos dos méritos de Cristo. Cooperamos com Cristo, são talentos que Cristo nos dá e nos convida a multiplicá-los. Nós somos chamados a lutar contra os nossos defeitos, não se acomodar neles.
Não pensando que eu sou preguiçoso, Senhor, me cura da preguiça, e deitado no sofá. Não vai curar. Né? Tem uma piada que dizia assim, né? Um judeu muito ortodoxo rezava todos os dias pedindo para ganhar na loteria. Pedia todos os dias, ao longo de muito tempo. Certa vez, o anjo do Senhor apareceu para ele nessa oração. Disse, esse próximo ano você vai ganhar. Estava perto, né, de virar o ano. Então ele ficou, né, opa, chegou a minha vez. Né? Acabou o próximo ano, né? Chegou, passou o ano todo, não ganhou. E o anjo, ele revoltadíssimo nas suas orações, e o anjo apareceu de novo e disse, olha, você pelo menos joga, né? Você tem que jogar. Se você quer ganhar na loteria sem jogar, eu disse que você ia ganhar, mas você precisa jogar. Ou seja, esse sentido é que, olha, se a gente, eu quero vencer a preguiça, Senhor, mas não sai do sofá, dorme tarde, acorda tarde, você não vai vencer nunca, né? Eu quero parar de falar da vida alheia, mas não segura a língua. Como vai parar? Não vai, né? Não vai. Eu sempre dizia num tom muito jocoso, as pessoas, né? Olha, os dentes não servem só para a gente mastigar, mas para prender a língua na boca. Então, quando a gente quer falar da vida dos outros, a gente morde a língua. Não vai falar. Então é isso, né? Olha, se eu não me esforço, não vou vencer esse defeito. Porque, olha, Deus está dizendo, olha, vai, colabora, mostra que tu queres, né? Mostra que tu queres, te esforça minimamente. Não é que o nosso esforço vai conseguir a nossa conversão. Não, mas o nosso esforço vai permitindo gradativamente mais que o Senhor nos ajude. Quanto mais a gente se esforça, mais a gente abre espaço para Deus nos ajudar. É como no nosso coração, como um copo que tem água, metade de água e metade de óleo. Como a gente tirar o óleo daqui? Enchendo ele de água. Porque o óleo vai saindo, né? Saindo. Quanto mais água eu coloco, menos óleo ele tem. Assim também a nossa vida espiritual. Quanto mais a gente vai se enchendo da graça de Deus, mais os pecados os vícios vão saindo. Isso não significa dizer que a gente vai ficar tudo tranquilinho como anjos aqui na Terra. Não, porque existe o demônio, né? Lembra daquilo que São Pedro fala na sua carta, né? O demônio nos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Que imagem forte, né? O demônio nos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. É isso, né? Então, à medida em que a gente vai fazendo isso, o demônio vai apresentando tentações, dificuldades, para que a gente pare. Que a gente diz, meu Deus, quanto... Não sei se vocês já ouviram esse ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Né? Então, é um pouco isso. E acontece exatamente isso. Né? Por quê? Para a gente parar de rezar. Para a gente associar isso às nossas orações e dizer, não, eu vou parar de rezar que isso vai melhorar. Pronto. É exatamente isso que acontece. E São Pedro, ele tem essa mudança, não só eles, todos os apóstolos, todos eles, que se permitiram estar ali naquele momento. Judas não. Eles tiveram uma conversão total. Homens frouxos se tornaram homens que foram capazes de dar sua própria vida a Cristo. Aqueles que fugiram diante da prisão do Senhor foram capazes de professar sua fé no mesmo Senhor Jesus Cristo diante do tribunal, diante de ameaças iminentes de morte. Estavam firmes, de pé. Por quê? Porque se abriram de tal sorte às graças do Espírito Santo que se encheram de fortaleza. Mas isso não significa dizer que eles não tiveram medo depois do Pentecostes. Tiveram. Que eles não ficaram em dúvida em alguns momentos. Ficaram.
Não dúvida do amor de Deus. Não dúvida se Deus existia ou não. Não, pelo contrário. Mas dúvida se eles estavam fazendo certo ou errado. Vimos há poucos dias, celebramos a festa de São Tiago. São Tiago foi o primeiro bispo de Jerusalém. Ele, no seu ardor missionário, foi até a Espanha. Leu o evangelho ali a cidade que hoje nós chamamos de Saragoça. E ali, muitas pessoas se converteram, mas muitas outras não. Até zombavam dele, e atiravam serpentes nele, é uma coisa impressionante. E aí, no momento, ele ficou, disse, meu Deus, eu acho que eu vou me embora para Jerusalém, não estou perdendo, sabe, coisa não está indo. E aparece Nossa Senhora, né? Num pilar. Nossa Senhora estava viva ainda, estava em Éfeso, com São João. Aparece ali no pilar. Por isso que na Espanha tem uma grande devoção à Nossa Senhora do Pilar. Até hoje existe esse pilar. Impressionante. Muitos milagres, curas ali através dele, né? Mas aí confirmou a fé de São Tiago. Ele permaneceu um tempo mais ali. Depois voltou para Jerusalém. Foi lá que ele foi martirizado, né? Mas é isso, eles tiveram dúvidas, tiveram momentos de insegurança. São humanos. A graça de Deus não anula a nossa humanidade. Mas quando nós nos abrimos para essa graça, ela nos dá uma fortaleza inimaginável. Inimaginável. Que nós somos capazes de enfrentar coisas que nem nos nossos maiores sonhos nós diríamos que enfrentaríamos. Dificuldades, provações, doenças, com aquela paz de espírito assim contagiante. Por isso, para não me demorar muito, vocês sabem que padre gosta de falar, né? Então, que a gente possa, nesse aniversário de 37 anos, primeiro olhar para trás, reconhecendo tantas e tantas luzes que o Senhor nos deu ao longo desse tempo. O quanto Deus não iluminou a nossa paróquia, não iluminou as nossas famílias através desse grupo. Quantas e quantas almas não vieram participar aqui desse grupo que estavam aflitas, desesperadas, e aqui encontraram um remanso, a paz. Quantas e quantas experiências de transfiguração aconteceram nesse grupo. E, olhando para trás, render graças a Deus. Obrigado, Senhor. Usastes do nosso nada para fazer tudo. Usastes do nosso nada para promover tantas curas. Usastes do nosso nada para libertar tantas e tantas almas angustiadas e aflitas. Mas não olhamos só para trás. Hoje também é dia de olhar para frente. E dizer, Senhor, nós que não somos nada, nos colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, pedindo-Te que nos use cada vez mais, para que, apesar das nossas misérias, sejam iluminadas tantas e tantas outras famílias, tantas e tantas outras almas. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, pedimos também hoje a intercessão da Virgem Santíssima, ela que é Rainha dos Apóstolos, que é também nossa Mãe, de cada um de nós, que possa interceder por nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que Ele nos ajude a subirmos a esse monte junto dele, para termos também nós essa experiência da transfiguração do Senhor, que é uma antecipação da glória com a qual seremos revestidos, da alegria, da felicidade eterna que experimentaremos se permanecermos fiéis a Ele que nos chamou. Experimentemos já essa felicidade aqui, para que, com isso, irradiemos essa felicidade a todos que nos cercam. Nossa Mãe e Rainha, nós te pedimos que nos conduza pela mão, como tantas e tantas vezes fizesse com teu Filho Jesus. Te pedimos que acalente os nossos corações nos momentos em que nos desesperamos, nos momentos em que sofremos, nos momentos em que
pensamos em desistir e tudo abandonar. Te pedimos, Mãe Santíssima, que possas nos reconduzir para teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E tu, que foste saudada pelo anjo Gabriel como a cheia de graça, nos conceda também experimentar a graça que é teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, e que use das nossas pobres vidas para levar muitas e muitas almas para Ele. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Virgem Santíssima, Rainha dos Apóstolos, pela intercessão dos apóstolos Pedro, Tiago e João, testemunhas oculares da transfiguração do Senhor, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Serviremos a